Boa noite a todos. Meu nome é Danilo dos Santos Coelho, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, trabalho na Universidade Federal Rural de Pernambuco e hoje nós vamos apresentar para vocês um tema muito interessante, que é o panorama atual da pandemia de Covid-19, né, e influenza no estado de Pernambuco. Nós estamos com dois convidados, né, especialistas da área, e vamos apresentar sobre essas duas doenças que assolam nosso país atualmente, né? Nosso país e nosso mundo. Eu faço parte do Departamento de Qualidade de Vida da Universidade Federal Rural de Pernambuco e, junto com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, nós estamos criando eventos, né? Nos quais possam vigorar sobre a nossa realidade, né? E atualmente nós vamos falar sobre a pandemia da Covid-19 e a influenza. Nós estamos com dois convidados aqui, o Jorge de Met, médico veterinário sanitarista e epidemiologista, mestre em saúde coletiva, responsável pelo Núcleo de Vigilância e Resposta de Emergência em Saúde Pública. Também nós temos hoje o Jones Albuquerque, né? Ele é da UFRPE, doutor em Ciência da Computação, atuando em resposta à emergência em eventos extremos e modelagem matemática computacional aplicada à saúde. Então, agora nós vamos começar a nossa live com o professor Jorge de Met. Ele vai contar um pouco dessa história dessa pandemia no nosso país, voltado principalmente para o estado de Pernambuco. Vamos lá, professor Jorge. Boa noite. Inicialmente, boa noite. Eu quero agradecer o convite, né, de participar desse debate. O professor Jones já é um companheiro de outros debates, é sempre interessante as nossas discussões. Também sou egresso da Rural, então é uma honra para mim estar aqui participando desse evento na minha antiga universidade. Eu só vou compartilhar aqui o arquivo para a gente começar. Deixa eu achar aqui. Localizei. Estão todos vendo essa tela azul? Sim? Sim. Estão todo mundo vendo essa tela azul? Estamos vendo sim. Então, eu já começo, né? Sim, pode iniciar. Então, pessoal, boa noite, né? Eu trago a vocês aqui, com a primeira parte dessa noite, a apresentação dos dados de coronavírus e gripe, né? Atualizados até a última semana epidemiológica. Nosso ciclo de informações ele vai de sábado em sábado. A semana epidemiológica começa aos domingos, então dado até a meia-noite do último sábado, e aí para a gente depois fazer o debate. Então, inicialmente, o dado mundial, nacional e local, na verdade, o que eu quero chamar a atenção, né, daqui, esse dado aqui de baixo, que é a diferença de um dia entre o sábado e o domingo. Então, no último sábado, nós tivemos 1.500 casos notificados de Covid e 18 óbitos. A desproporção que nós temos hoje, essa diferença entre casos, a maioria de 98% casos leves, e a quantidade de óbitos, claro que tem ainda óbitos que vão ser investigados, confirmados, mas mesmo assim, mostrando como a Ômicron hoje se apresenta, não com ausência de óbitos, acontecem óbitos, né? Ainda persistem pessoas não vacinadas, ainda persistem pessoas mais sensíveis, mas a diferença hoje de gravidade mais branda, né? A Ômicron, né? Também trazer a vocês a informação, né? O nosso isolamento mais recente, feito com o apoio da Fiocruz, do Ageu Magalhães, ele identificou 100% das variantes, a Ômicron BA1, né? Ainda não temos a detecção da BA2 aqui em Pernambuco, aqui as cidades que foram coletadas, mas, na verdade, a cada testagem mudam os municípios, mas a predominância da BA1 tem permanecido já das últimas 3 testagens, e dessa vez chegou a 100%. A nossa cobertura na vacinal, então o indicador mais estratégico hoje da nossa vulnerabilidade é a cobertura vacinal. Então nós temos ainda 1/4 da nossa população sem a cobertura completa ainda daquele esquema básico. Isso aí é um cenário de vulnerabilidade, ainda exige que a gente avance nessa cobertura. E quando a gente trabalha com dose de reforço,
temos 2/3 da nossa população ainda sem reforço. Claro que o reforço exige que tenhamos aqueles 4 meses da última dose, mas mesmo assim, só por esse 1/4, é importante manter e fortalecer a vacinação desse 1/4 aqui que falta, né? Desses 25% que estão faltando, para que possa caminhar seguro no controle da Covid e que não tenha risco, principalmente de novas variantes, né? Quando a gente vê essa desproporção de casos graves e óbitos da Covid comparado com as variantes anteriores, né? A gente vê que isso tem a ver com o perfil da Ômicron, que é mais brando, mas também com o sucesso das vacinações dos reforços, né? Então, vê que vários grupos vulneráveis, idosos, população, trabalhadores de saúde, eles têm a cobertura de dose essencial acima de 70%, né? E até do reforço também, né? Então, aqui, as pessoas com mais de 70 anos, isso impacta também na diminuição de casos graves e óbitos. Esse é o objetivo das vacinas, e que segue a outros grupos estratégicos, então os adolescentes e as crianças já iniciando também esse processo de cobertura, né? Então, hoje, as pessoas de 18 a 59 anos, que são as pessoas que circulam mais, né, já temos 27% de dose de reforço. Então, temos que manter e fortalecer, né, todos os nossos grupos. Jovens que estão no mercado de trabalho, estão circulando, estão nas aglomerações, que não deve acontecer, crianças e idosos que já hoje, por estarem protegidos, impactam também a redução de casos graves. Aqui é um resultado feito pelo IRDD, depois o professor Jones fala, é uma cooperação que ele é um dos organizadores. Então, a gente vê, o RT, ele explica o seguinte: quantos casos um caso ele gera mais. Então, se temos 100 casos, essa geração da última rodada, teríamos na próxima geração 111 casos, né? Ele flutua, o ideal é que permanecemos abaixo de 1%, ou de 1, né? Aqui, essa variação aqui foi devido ao problema de informação, do sistema de informação do Ministério, e hoje estamos aqui perto do parâmetro ideal, que é menor que 1, na verdade, né? Então, a Ômicron aqui fez essa onda, e estamos nos aproximando menor que 1. O professor Jones depois fala melhor desse indicador. O Covid, para nós, ele tem um padrão de sazonalidade bem interessante. Essas linhas fechadas, azuis e laranjas, são os tipos de sazonalidade de vírus respiratório. A gente viu que em 2020 tivemos um padrão de Covid, né, quando ele introduziu, ligado a esse padrão laranja. Depois, no debate, eu explico melhor. Em 2021 também, nós tivemos antecipação por causa da introdução da variante gama, mas ele cumpriu um padrão que atende a sazonalidade dos vírus respiratórios, com o segundo semestre de muita calma. Por isso que a gama em nós afetou muito mais a gente do que a delta, que em outros países causou tragédias, né? A delta ela entrou numa fase desfavorável ao Covid, e por isso que o impacto dela foi menor. A Ômicron, então, ela entrou mudando o padrão, ela é a gripe, né? A gripe chegou em dezembro, mais ou menos nesse período aqui, ou seja, bem antes do padrão das gripes, que seriam agora em março, e a Ômicron também alterou o padrão, ela predominou em janeiro, né? Deu um boom em janeiro, e também bem antes do padrão dos vírus respiratórios, que seria agora no final de fevereiro, começo de março. Então, tanto a gripe quanto a Ômicron, elas entraram alterando o padrão de ocorrência de vírus respiratórios a gente. Então, por isso, tivemos, pela sua transmissibilidade e pela H3N2 ter relação com a variante Darwin, né, com a cepa Darwin. Então, por isso que tivemos uma antecipação e um impacto muito maior do que o esperado esse mês de dezembro e de janeiro. Então, isso é demonstrado aqui, são dados de CIRAG, ou seja, UTI, independente do agente. Essa subida aqui é da variante gama, né? A redução, depois a delta entrando, e depois o impacto das vacinas. Tivemos o segundo semestre todo, 2021, calma. Esse aumento aqui já é da gripe, né? Da gripe, seguindo depois com a Ômicron, mas sem impactar tanto em casos graves. Aqui já vê um padrão laranja é UTI, que no período da gama delta predomina UTI, e aqui já vem um padrão de menor gravidade dos casos. Azul são as enfermarias. Os casos hospitalizados da gripe e depois da Ômicron, eles tendem a ter mesmo em UTI, um padrão de menor gravidade. Não são aqueles casos que tem aquela tempestade de citocina,
insuficiência respiratória, que faleceu em 7 a 11 dias. Não são quadros mais brandos, né? Crianças, então, aqui a gente vê a escala. Nos adultos, um padrão de 400 casos por semana, 600 internações por semana. A magnitude bem menor nas crianças, 60 a 80 internações. E que a gente vê que nem a gripe, nem a Ômicron alteraram tanto o padrão que já vem se estabelecendo desde a Delta, né, e da Gama. Então, na criança houve uma estabilidade desse padrão de acometimento. As internações, se nós tivéssemos há 5 semanas atrás, mais ou menos na época do auge da gripe e depois do começo da Ômicron, a gente teria essa internação acima de 85, 90, chegando no limite da nossa capacidade. Então, mostrando que a Ômicron, ela não deve se baixar a guarda em relação a ela, não deve ser desprezada, esquecida, mas hoje o padrão é de redução da ocupação de leitos, né? Então ela está no limite, entre aspas, tranquilo, embora qualquer leito é preocupante, mas está no limite dentro da nossa capacidade de resposta, não temos risco de desassistência ou lotação, né? Por filas longas. Aqui o padrão de casos leves, graves e óbitos. A gente observa aqui a cor verde é quando há redução e a cor vermelha é quando há aumento. Então, a gente vê um cenário que a onda, depois vocês vão ver, em casos leves, já estamos passamos do platô, estamos reduzindo. Os casos graves, como eles demoram 1 a 2 semanas depois, talvez estejamos no platô, né? E os óbitos, então, eles tendem ainda a ter 1 a 2 semanas de estabilidade ou subida para depois descer. Eu vou explicar melhor isso quando vocês verem os gráficos. Aqui o quadro dos casos leves. Então, em 2020, eles não existiam, porque não eram registrados. Foi como a gente começou com casos graves, né? Então, depois da metade de 2020, a gente acompanha, a gente vê que realmente foi o maior momento, momento de maior notificação de casos histórico, foi com a Ômicron. Então, a Ômicron atendeu a expectativa de ser uma tsunami. Então, tivemos uma tsunami de casos leves e tivemos superlotação com fila de 400, 500 pessoas nos centros de testagem na época do auge da Ômicron, né? Então, mais ou menos há umas 4 semanas atrás. Atualmente, esses casos, como vocês podem observar, encontram em declínio, né? Até a própria positividade deles, chegamos em campo, no centro de testagem, a positividade acima de 60%, né? E nas semanas seguintes elas iam baixando para 50, 45. Hoje, no indicador, está em 30, mas na vida dos centros de testagem já está abaixo de 20. Né? Então, isso aqui, casos leves. Né? Vejam que a positividade aqui acompanha um pouco a onda. Aqui, embora aqui tenha um pouco de influência da influenza. Né? Os casos graves. Então, veja a escala aqui, ó, de mais de 100 mil, né? Aqui 25 mil. Os casos graves já se apresentam em menor magnitude. Veja os casos aqui dos notificados em azul, já 1.500, né? E dos confirmados abaixo de 500 por semana. Então, esses casos aqui são de gripe, por isso que essa curva, veja que ela mantém um padrão, mas depois ela aqui com a gripe, ela já muda. Então, esses casos graves notificados são da gripe, a 302, e aqui a Covid, realmente, o Ômicron acontecendo numa menor proporção de casos. A gente ainda ressalta aqui que esses casos graves talvez tenham super registro. Por quê? Porque muitos pacientes, eles são registrados como positivos porque estão hospitalizados, mas a causa da internação deles não é mais aquela Covid clássica que levava você para uma insuficiência respiratória, por um tromboembolismo, por uma evolução da história natural da Covid. Na verdade, são pessoas que estão entrando aqui com de base e positivo com Covid. E nessa positividade da Covid, a gente termina entrando mais casos do que seriam realmente casados pela Covid. No debate, a gente explica melhor para não ultrapassar o tempo. A mesma coisa, óbito, então veja a diferença de proporção, né? Aqui os da gripe e aqui o da Covid. A letalidade expressa bem esse cenário. Então, aqui a letalidade no começo da Covid, que nós não tínhamos o conhecimento científico para o manejo correto e completo. Depois a gente entrou uma estabilidade e um padrão. Com a Delta, né, que é ligado a casos graves e maior severidade, isso se apresentou também. Mas quando entrou a Ômicron em janeiro, agora, veja como a letalidade passou para ser menos de meia, né? O impacto da Ômicron. Então, morre. Qualquer um de nós pode, daqui a 3 semanas, morrer pela Ômicron, pode. Por isso, vai ter que se preservar. Mas, proporcionalmente, é 10 vezes menos
em todo mundo do que a Delta e outras. Agora, se nós não tomarmos cuidado e tivermos mais 10 vezes mais transmissão, que ela é capaz disso, então vamos ter a mesma proporção de óbitos. A gente fez esse retrato por variante, né? A variante original da Covid-19, a gama delta e a ômicron, isso mostra bem como a delta realmente impactou no aumento de casos graves, essa é a relação casos graves com o total de casos, e como a ômicron mudou esse cenário, fizemos um zoom aqui. Nesse zoom, a gente vê melhor o comportamento da delta, elevando os casos graves, isso foi até final de dezembro. Aqui assim, a gripe também ajudou nesse cenário, mas a partir da entrada da ômicron, então, a gente vê que menos de 4%, depois 2% agora mais recentemente, de casos graves. Então, ou seja, 98% ou mais por cento são casos leves na época da ômicron, né? Isso você vê nos hospitais, então a gente vê o seguinte, que vem diminuindo a quantidade de casos CIRAG com infecção pelo Covid, né? UTI e enfermaria. Geralmente, esses casos, eles são não vacinados, dá a importância de todos se vacinarem. Todos se vacinarem. E vem aumentando entre os internados, entre aspas, de Covid, né? Isso, os sistemas de vigilância, os serviços têm se adaptado a isso, foi uma mudança. A Covid é uma epidemia fluida, né? Então foi uma mudança que o sistema está se adaptando. Então, muitos dos internados, eles são assintomáticos ou leves para a Covid, e, na verdade, a causa de internação foi outra doença de base. E temos uma zona mista, que é quando o internado é por uma doença respiratória, asma, DPLC, outros agentes respiratórios, e aí você tem a mistura da Covid positiva com essas causas. Então, isso é um debate no mundo todo, Rio, São Paulo, a gente e outros países, de como é o paradigma da internação hoje no cenário da ômicron, já que ela reflete essa menor gravidade, né? As testagens, então, as testagens hoje eu já falei, né? A positividade das testagens está sendo bem menor, e ela é uma estratégia essencial até para a evolução. Se daqui a X meses precisamos garantir que a Covid está saindo do nosso cenário, então quem vai garantir que estamos tangindo a Covid para fora é essa testagem. Como disse o presidente lá da OMS, testar. Hoje, a grande maioria dos nossos testes, né, feito, por exemplo, isso aqui nas 24 horas, é o teste rápido de antígeno, que está no centro de testagem. Historicamente, o PCR teve sua participação, ele ainda é importante em algumas categorias de pacientes internados e outros mais. Os protocolos hoje exigem 7 dias de isolamento e você está há 24 horas sem sintomas, e seja com pacientes sintomáticos, e se você não tem sintomas, também 7 dias de isolamento a parte da positividade, e você se mantém nesses 7 dias também sem sintomas. A gente tem que garantir, a luta ainda não acabou, a luta permanece. Então, a vacina é a principal arma nossa, mas a gente tem que garantir a estratégia de várias camadas de proteção. Ela começa com distanciamento, segue pelas máscaras, higiene das mãos, nada disso aqui mudou. A regra é clara, né? A regra está sendo mantida. Algumas situações não se dá para cumprir todas essas camadas, daí a importância de a gente usar, quando não puder usar todas, usar uma ou outra de forma que se proteja, principalmente a vacina. Há um debate já se seria o fim da pandemia. Esse debate está sendo muito cauteloso, né? Não quer dizer que essa variante sendo mais branda, que não surjam outras variantes de preocupação, né? A própria B2 está em debate. A Ômicron, pelo menos, tem postado um padrão mundial, que é um artigo da Argentina, dela ser mais contagiosa e realmente menos letal, e que a vacinação em massa ela é suscetível ainda, então isso foi observado também em Pernambuco, né? Também o cenário que os casos graves de óbitos acontecem algumas semanas depois, 2 ou 3 semanas depois, isso também observou, então validando o cenário que hoje a gente está vivendo. Mas que o grave do mundo é isso aqui, ó. Nós temos ainda quase 40% da população mundial sem ter recebido pelo menos uma dose. E 90% se trabalharmos com os países de população de baixa renda, ou seja, a desigualdade mantém a gente vulnerável. Enquanto todos não estiverem seguros, ninguém estará seguro. Então, a desigualdade entre os países é muito grande. E aqui a lista dos países que tem menos de 5%. A gente olha aqui o Haiti está aqui na América Central,
vizinho da gente, vizinho da República Dominicana, vizinho de Cuba, vizinho de Miami. Então, não é muito difícil uma variante faça uma saída daqui desse grupo de países, ou até dos nossos municípios que têm baixa cobertura vacinal. Então, temos que cercar o Covid em todos os lados, em 360 graus. Agradeço a vocês a atenção, né? Por esses motivos, a gente reitera a importância, né? Da vacina. A máscara é o escudo, a vacina é a arma, a proteção de crianças, a vacinação de lugares com mais cobertura. E aí da importância de como a gente conseguiu em 2020 pular a fogueira da gama, de agora a gente pular a fogueira também, embora triste, né? Eu sou carnavalesco também, a gente evitar e dar um tempo nessas aglomerações, dessas festividades de primeiro semestre, principalmente agora o carnaval, que vão garantir depois que a gente tenha, em 2023, ou quem sabe depois, um momento de maior tranquilidade com nossos entes queridos. Obrigado, agradeço a atenção e devolvo a palavra para vocês. Excelente apresentação, professor. Muito obrigado pelas explanações, né? A gente consegue perceber a importância das medidas de controle para mitigar, para acabar com esse vírus, né, na humanidade. Agora a gente vai passar a palavra para o professor Jones e em seguida vamos terminar com um jogo de perguntas e respostas dos nossos bastidores, nossos participantes. Tá? Professor Jones, seja bem-vindo. Boa noite para você. Olá, Danilo. Muito obrigado pelo convite. É muito bom sempre ouvir o George. Ele é parceiro, como ele falou, o IRRD aqui da Rural. É parceiro da Secretaria de Saúde desde outros eventos. E em Covid não foi diferente. A gente se juntou de novo. E é tanto que George e a equipe dele, diariamente, até hoje, eu recebo as planilhas e a gente é que monta os gráficos, etc. Eu vou começar aqui. George já fez a explanação geral, e para a gente entrar nas conversas dos detalhes. E eu vou começar aqui com uma provocação que foi matéria no mundo todo, que é por que o presidente da Rússia pediu para o nosso presidente fazer 5 testes para Covid para falar com ele. Essa pergunta é porque, sim, essas novas variantes, principalmente a Omicron, né? Evade dos testes. E aí, por isso, os 5 testes pedidos. Então, muito dos dados que a gente pode estar interpretando como gripe pode ter sido, sim, Ômicron, e por isso está explicitado aqui nessa matéria. Eu vou pegar aqui os dados mundiais do Odometer. Observem que em poucos dias a gente deve estar passando os 6 milhões de óbitos no mundo. E esses 6 milhões de óbitos têm um comportamento interessante, que é o seguinte: isso aqui são as ondas de casos, desde sempre. E observe que hoje, mesmo com o número em queda, a gente está falando aí de 2 milhões de casos dia. Isso é muito no mundo. Lembremos que, vamos aqui até o final de 2020, a gente não tinha passado de 1 milhão. E aqui são 2 milhões hoje, e a gente considera isso como uma calmaria, o que não, porque é muito perigoso. Daí a fala de George. Outra observação da gente: óbito dia. A gente está em 9.500 média móvel, ou seja, a gente está falando aí 10 mil óbitos dia. 10 mil óbitos dia. Morrem 150, 170, como em Petrópolis, e todos nós ficamos chocados sempre, claro. Morre um ônibus inteiro com 30 e poucas pessoas e ficamos chocados sempre, mas estamos morrendo 10 mil pessoas dia. E parece que a gente não se choca mais. Essa é a grande preocupação que eu quero deixar. E esse é o número medido, confirmado, que é isso que a gente pode falar, que é isso os gráficos que o George apresenta, e todos estão aqui. Mas quando a gente observa esse estudo aqui, de uma revista de economia, sobre o possível impacto de óbitos para frente, isso é uma revista econômica, ela não é epidemiológica. Eles falam em 23 milhões de óbitos, 23,3 milhões de óbitos total da pandemia. Então, parece que os nossos 6 milhões de óbitos, na essência,
São 4 vezes mais. Parece. E essa provocação eu estou fazendo porque eu vou resgatar aqui umas preocupações que George levantou aí muito bem. Uma delas é os países no mundo que recebeu a terceira dose. E aqui está listado os melhores, né, países que têm essa campanha de vacinação. Observe que o Brasil está aqui, ó, ele tem média melhor que o mundo, graças a iniciativas feitas da Secretaria de Saúde. Tem um time do Programa Nacional de Imunização muito bom. Mas o Brasil ainda é baixo comparado com Dinamarca, Itália, Portugal, que passam aqui, ó, da cifra dos 60% de população vacinada. Lembre-se que George falou em cifras de 27%, 30%. É isso que o Brasil está hoje, por esse gráfico aqui, que é um pouquinho menos atualizado que o de George, porque ele está na frente um pouco, fala de 28,4%. Então, a gente está falando aí de 30% da população recebeu terceira dose. Por que isso preocupa? E preocupa países como a Dinamarca, por exemplo, ó, com mais de 60% da sua população com terceira dose. Por que isso preocupa? Quando a gente vem olhar aqui a ocupação de leitos, a gente observa que vários países com aumento na ocupação, Dinamarca, Portugal, Israel está em queda agora, Suíça. E quando a gente olha mais de perto algum deles, por exemplo, como a Dinamarca, hoje tem mais gente no leito de hospital que sempre. E eles é o país, não vou dizer que é o mais, mas é um dos países que mais aplicou terceira dose no mundo. Por que está acontecendo? Porque está assim, cheio de gente no hospital ainda. Isso aqui é demanda de pacientes de Covid, leitos de UTI. Então, essas preocupações é que deixa a gente de orelha em pé. Quando a gente olha a Coreia do Sul, o mesmo, ó, o número de óbitos hoje da Coreia do Sul é maior que sempre. Se está vacinado. E com cifras maiores que a gente. Por quê? São perguntas para a gente ir para o debate. Uma das razões está nesse seminário da Organização Mundial da Saúde de 14 de janeiro. Agora eu estava presente. Isso aqui é um Twitter meu, uma foto. Uma das razões é exatamente essa aqui, ó, que é a efetividade da vacina com terceira dose para essas variantes. Observe que pessoas com 2 doses só e que nunca tiveram infecção, a efetividade da vacina cai para 32% de não levar a óbito e não levar a caso grave. 32%. Quando o indivíduo toma a terceira dose, mesmo ele nunca ter sido infectado, 62%. O que é o dobro. Isso é excelente. Aí diz assim, mas 62% parece baixo, Jones. Sim, se a gente só usar a vacina. Observem, George, ele está aqui representando a Secretaria de Saúde, e hora nenhuma, George disse que é só a vacina que vai resolver essa pandemia. Está aqui explícito. Os outros 40% é a gente que tem que fazer. Se você já foi infectado e já tomou as 3 doses, mesmo sua imunidade melhora um pouquinho. Se você tomou a terceira dose, melhora um pouquinho também, ó, 71%. Mas tem 29% da população vulnerável, mesmo infectado, mesmo com terceira dose. Isso aqui é a Organização Mundial da Saúde, dia 14 de janeiro, o seminário. Isso preocupa muito, porque aqui eu estou no site da Pfizer, que é um dos maiores fabricantes, né, a Pfizer-BioNTech, estou no site deles, ó, e eles dizendo, no dia 25 de janeiro, há um mês atrás, que iria começar a avaliar a vacina para Omicron-based. E os testes duram 7, 12, 15 semanas. Ou seja, não parece que no primeiro semestre a gente terá essas vacinas nos nossos braços, adaptadas para a nova variante. Não parece. Outra observação que saiu dia 18, né? Hoje é 22, 4 dias atrás. Esse site aqui é a Reuters, é um site de economia e negócios, etc. E a Reuters falando,
A baixa eficácia de Ômicron pode estar por trás do atraso da Pfizer para testar a vacina em crianças sub 5 anos de idade. A gente tem que lembrar que todo esse esforço mundial é um esforço emergencial. O tempo de vacinas são décadas. Com anos, vai existir isso. Vai existir oscilações. Por isso que a gente tem que continuar ajudando. Até termos segurança, como temos hoje, com sarampo, com pólio, com meningite, com outras doenças que a gente tem, com tétano. A gente tem uma segurança absoluta nas medidas farmacológicas, né? Como vacina. Outra observação. Isso aqui é um estudo do CDC sobre o uso de máscaras. Sem máscara, máscara de pano, máscara cirúrgica e as máscaras PFF2 ou N95. Tem uns códigos, né? Essas que tem, esse que é chamado bico de pato. Ela é armada. Feito essa aqui, ó, assim, ó, armada. Ó. Essas máscaras, se duas pessoas sem máscaras se encontram no ambiente e uma delas está infectada, mesmo que elas estejam 2 metros de distância, num ambiente fechado, sem ventilação, ou seja, com ar-condicionado, com 15 minutos, uma infecta a outra. Observe que, se 2 pessoas estão com máscara cirúrgica, bem ajustadas no rosto, bem utilizadas, mesmo assim, o tempo de exposição é de 1 hora. Aconteceu alguma coisa aqui. 1 minuto. Entrou alguma coisa no meu áudio aqui. Estamos com algum problema aqui sobre o áudio do professor caiu. Deixa eu ver se eu consigo contato com ele. Agora, me ouve? Alô, alô? Sim, estamos ouvindo agora. Estava falando aqui no WhatsApp. Eu voltando. A gente estava aqui, ó, 2 pessoas com máscaras cirúrgicas num ambiente fechado e espaçadas 2 metros. Mesmo assim, a proteção só dura 60 minutos. Isso é um estudo feito pelo CDC, norte-americano. Se você está com essas máscaras bico de pato, aí sim você tem uma proteção considerável. Mas se não, qual é o problema dessas bico de pato? São mais caras, muito. E a população em geral não tem acesso a elas. Quando usam de pano. Então, em qualquer ambiente, no máximo, elas poderiam ficar 27 minutos, se todos estiverem de máscara, ou 20 minutos se algum deles, tipo um ônibus, você entrou e tem um deles sem máscara, um dos passageiros. Você poderia ficar com a sua máscara de pano, no máximo, 20 minutos. Isso é muito perigoso e isso pode explicar esses números de hospitalizações em crescimento, mesmo as pessoas vacinadas, mas liberaram as restrições e o uso dos protocolos todos. Isso sim pode acontecer. Outra observação, que é isso, saiu aqui no The Guardian, no dia 18 de fevereiro também, sobre terminar as restrições parece bastante prematuro e não baseado em evidência. Alerta o board de médicos do Reino Unido. Porque eles estão dizendo isso exatamente por esses efeitos que a gente está observando. Para ilustrar como é que a gente usa Covid, para terminar aqui minha fala minimamente, eu vou tocar um vídeo aqui de uma análise matemática, quando a gente olha dados em geral, curvas, cilindros, etc. Dependendo de como você olha, todos os dados podem se parecer iguais. E Covid provocou isso na gente, quando a gente olha essas curvas e ondas e nomes que a gente queira dar, platô, picos e etc. Parece
que provoca isso na gente. A gente construiu indicadores aqui para tentar capturar isso, e desde sempre. E hoje, mesmo com as oscilações do mundo, ó, os indicadores indicavam risco alto, e hoje, mesmo com o número em queda, o indicador está dizendo não está em queda. Por quê? Esse indicador é calculado pela tração dos outros países no mundo sobre o Brasil, sobre o Pernambuco. E aqui, a gente, ó, mesmo com números em queda, como o George mostrou, o risco, isso aqui é risco muito alto ainda. Esse risco alto é traduzido mundialmente, quando a gente olha aqui, ó, região vermelha, a gente saiu de um patamar de infecção para outro altíssimo. Eu estou falando 10 ordens de grandeza. A gente saiu de 60 a 100 infectantes a cada 100 mil no mundo para 500 a 600 infectantes a cada 100 mil. O que significa 10 vezes. E lembremos da fala de George sobre a letalidade. Parece ser menor, mas se a gente deixa a infecção muito alta, eu posso levar os óbitos de volta a patamares como a gente tinha hoje. E lembremos, mesmo com o aprendizado de tratamento de leitos intensivos, etc., hoje, Pernambuco apresenta 1 a 2 dezenas de óbitos dia. Isso ainda é muito perigoso. O Nordeste acompanha o mesmo fenômeno. Ó. A gente viveu aqui na casa de uma centena de óbitos. Depois, a gente veio com Delta aqui para a casa das 200, 400 infectantes a cada 100 mil. E chegou no pior momento, lá no comecinho de fevereiro, há umas 3 semanas atrás, na casa dos 800 infectantes a cada 100 mil. Isso é muito, 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 muito alto. Para concluir a fala, a gente tem no mundo umas 2 dezenas de variantes circulantes ainda. Existe uma predominância. Quando o George fala 100% predominante, não quer dizer que as outras não estão. Ele quer dizer, das que a gente mediu, essas foi a grande maioria. Lembremos, a medição de sequenciamento é feita com 1 centena, 2 aqui em Pernambuco. E a gente tem 9 milhões de indivíduos. Nesse tom, a gente pode sim estar esquecendo de olhar outras variantes que já circulam aqui entre a gente. Tudo isso é bastante preocupante, porque Pernambuco continua ainda com a média dos últimos 21 dias de casos para síndrome respiratória aguda grave, muito pintado no estado. No finalzinho de outubro, esse gráfico estava quase branquinho. E todos nós torcendo que as campanhas de vacinação, etc., transformassem a gente aqui. Hoje já tem quase todo o estado e alguns municípios já mudando de patamar de risco. Isso preocupa muito, porque o mundo como um todo segue em infectância muito altas, que é a Alemanha, por exemplo, ó. A Alemanha, a Holanda, eles estão falando aqui de 6 mil carros infectantes a cada 100 mil. É 10 vezes o que a gente tem aqui. Muito alto. E quando a gente olha a mobilidade, isso aqui é calculado por Facebook, que é um parceiro nosso, nossa mobilidade ainda é muito alta. A nossa mobilidade caiu aqui em janeiro, ó, em Recife, por exemplo, o que pode explicar uma queda dos casos. As pessoas doentes em casa, no pico, e testaram-se muito e não precisa mais retestar. Então, aqui mostra uma queda da mobilidade como um todo. O Google também apresenta esse mesmo cenário, mas muito pouco mostrando. Como o George já mostrou, a ocupação de leitos no estado em queda, o que é interessantíssimo. Tem um ligeiro ruído aqui de aumento, mas isso não significa. O que me preocupa sempre é a quantidade de leitos ofertados. Então, o estado investiu bastante, mas a gente tem muito leito. Hoje, ó, a gente está falando de 2.136, por esse estudo da Secretaria de Planejamento, o que é excelente. Mas 2.136 leitos de Covid ainda hoje é muito alto. E a grande preocupação de todos está aqui, ó. Esse é um artigo da revista Science, de 20 de janeiro, as consequências de Covid para o sistema nervoso.
a chamada long COVID. Essa preocupa todos desde sempre, porque crianças e adolescentes, a gente conhece pouco como ela age. Lembremos, as variantes antigas eram muito mais agressivas nos idosos, acima de 50 anos, 60. E a gente cuidou bem desse pessoal e as crianças e adolescentes ficaram descobertos. E agora a gente não sabe o que está acontecendo, tanto que a própria Nature fez uma chamada em 8 de fevereiro para mais estudos urgentemente sobre Covid em crianças e relatando no dia 10, por exemplo, risco de ataque cardíaco para pessoas que tiveram os casos leves de Covid. Então, o indivíduo nem foi no hospital, nunca, alguns deles, nem teste fez, nunca nem apareceram nas estatísticas, nem de Geórgia, nem da gente, nem de mundo nenhum. E agora estão tendo ataques cardíacos consequentes. Então, a gente parece mesmo que está aprendendo. Saiu essa matéria agora da Scientific American, vai ser publicada em 1º de março ainda, falando sobre a gente tem que prestar atenção nas doenças crônicas de long COVID. Para quem está carregando o long COVID. Essa é uma observação deles. E o que nos resta? Nos resta o que a Organização Mundial de Saúde nos fala desde sempre. Eu cortei aqui os quadrinhos. Veja o que elas falam para a gente desde sempre. Evite comer açúcar. A gente entende isso bem hoje. E a gente come muito açúcar, a gente engorda, aumenta nossas pressões arteriais, não sei o que, a gente entende. Outro aviso que a gente entende bem se você fuma por muitos anos, isso piora a sua vida. Isso a gente entende bem hoje. Mas a gente não entende bem isso aqui ainda. Que fatores eu deveria fazer para não ter risco de Covid? Um deles, evite ficar o mais trancado possível. Evite, vá para ambientes abertos. Evite ficar junto de muita gente. E evite passar muito tempo nos cantos. Está aqui a Organização Mundial da Saúde. Outro aviso que ele está nos dizendo, igual do açúcar, igual do fumo. Outro, mesmo depois de tomar vacinado, mesmo depois de tomar vacina, por que é importante? Manter um distanciamento, usar máscara, evitar tossir ou espirrar nas pessoas, abrir as janelas e manter o ambiente arejado e lavar suas mãos. Isso porque protege você, protege os outros, previne de novas variantes, quebra a cadeia de transmissão entre as pessoas, porque se você foi para um ambiente e se isolou, você deixou de transmitir isso, e mantém os hospitais e o pessoal de trabalho e o pessoal da frente de saúde seguro. Está aqui escrito desde sempre. Eles têm uma cartilinha muito interessante para... Se você está doente, o que é para fazer? Está aqui dito, mantenha um quarto separado, abra a janela, identifique quem vai cuidar dessa pessoa, separe os talheres. Está aqui bem escrito. O protocolo, só que a gente demora muito para absorver isso. Outra observação deles, muito interessante. Quando você vai em supermercados fazer compras, está aqui para a Organização Mundial da Saúde. Reduza seu risco. Prefira comprar coisas lá de fora. Feiras livres, tendas. Sempre cheque o local para onde você vai, se é de ambiente seguro, se o povo usa máscara lá. Evite locais que o povo não usa. Aí está aqui, quando você estiver lá dentro, mantenha seu rápido, compre, não fique lá passando tempo dentro da loja, não. Lembre-se, tem ar-condicionado, tem um bando de gente, isso é terrível. Está aqui, E mantenha pelo menos 1 metro de distância de qualquer outra pessoa, mesmo que as pessoas estejam de máscara. Organização Mundial da Saúde. Por último, mas não último, mantenha sempre uma boa ventilação. Aqui na sala, por exemplo, eu tenho o hábito de abrir as janelas, fica tudo aberto. Sempre. A gente se reveza aqui, não tem ninguém. Aqui. Ar fresco, não ar condicionado. Recircule o ar, abra as janelas com frequência, use ventiladores. Esses são os ambientes seguros. Faça isso tudo para proteger você e os outros. Distanciamento, higiene, evite tossir ou espirrar,
máscaras, janelas e procure um médico sempre que necessário. Fazendo isso tudo, você se protege e protege os outros. As vacinas têm efetividade reduzida? Tem. Mas é como o George falou muito bem, é uma das camadas. A máscara é outra camada, o gel, o álcool em gel, é o álcool de higienização, outra camada. Se você faz isso tudo, pode ser que você passe isento desse processo todo. Então é isso que eu queria deixar aqui, com a provocação e as perguntas aqui, os alertas, foram para provocar e a gente tem um momento de discussão aqui. Boa noite, professor Johnny. Muito obrigado pelas explicações. Foi muito esclarecedora, né? Tanto o professor Johnny quanto o professor Jorge. Né? A gente tem algumas perguntas aqui no site, né? E aí eu vou ler algumas perguntas. Também queria algumas perguntas sobre essa questão, né? Principalmente naquilo que você falou. Temos aqui a pergunta da Marina Mendes, né? Ela faz o seguinte: vou perguntar isso para o professor Jorge, né? O que acha da solicitação da apresentação do passaporte vacinal contra a Covid-19 no retorno dos alunos e servidores às atividades presenciais nas instituições? Professor Jorge, você pode abrir o microfone, por favor? Oi, o meu está aberto agora. Isso. Então, professor Danilo, eu queria juntar a pergunta do professor Marina com a do professor Wilson, que aí a resposta que envolve também a abertura de aula, volta às aulas com máscaras, a gente agrega essa mesma resposta. Quer ler aí? Ou eu leio? Vou ler também. Qual é a receita para pular a fogueira e não se queimar, uma vez que o governo faz alimentar o fogo primando pela economia? No dia 2/2, como recorde de 6.806 casos, voltou às aulas. Então, a questão das máscaras no ambiente escolar, principalmente a questão do pré-escolar, e a fala do professor Wilson. O professor Wilson é parceiro lá do Conselho Estadual de Saúde, eu acho que é o mesmo Wilson, né? Se não for, peço perdão pelo confundimento. E são perguntas interessantes que tiram a gente da zona de conforto, né? E que é importante ao debate para deixar muitas coisas claras, né? Inicialmente, a gente tem o hábito de olhar só para a Covid, né? E no aspecto tanto de saúde pública quanto de todos os aspectos do impacto da Covid e das doenças na nossa sociedade, a gente tem que ter um olhar 360 graus. O próprio professor Jones, num desses debates que a gente fez, falou que se o mundo parasse 15 dias, acabava a Covid, né? Então, não tinha mais Covid. Fazia 2 anos que ele não tinha mais Covid e estava todo mundo com as aberturas. Mas, então, o que é importante refletir? Primeiro, ambiente escolar. Destacando essa questão da volta às aulas. Atualmente, o ambiente escolar é o mais seguro para o aluno, seja o aluno menor, ou seja o aluno adulto ou aluno adolescente. Ele, com certeza, está mais seguro no ambiente escolar, que é um ambiente controlado, um ambiente que ele recebe a informação de saúde, do que na comunidade. Hoje, no cenário hoje, não tem ninguém, como a gente teve naqueles primeiros momentos, fechamento de rua, fechamento de circulação, todo mundo tem liberdade de ir e vir em todos os lugares. Então, esse aluno, ele está, adolescente principalmente, mas o adulto e a criança, ele está mais protegido no ambiente escolar. O ambiente universitário hoje, ele tem a cobertura vacinal acima, assim, do padrão geral, inclusive em níveis ideais. No ambiente escolar hoje, ele serve, inclusive, de fomento à vacinação. Então, as escolas públicas, as escolas privadas, a gente não tem o passaporte escolar, respondendo a professora Marina, para crianças, porque a vacinação, a criança não é responsável por si própria, ela não pode ser penalizada por uma má decisão dos pais. Então, essa é a questão de não se obrigar a matrícula, isso se faz em outras doenças, mas para a Covid, aí não se obriga a vacina de menores, porque ela não pode ser penalizada por uma decisão errada dos pais de não vacinar. Então, por todo esse contexto, o ambiente escolar, ele é um ambiente seguro em todos os sentidos. Mais de 115 artigos mostraram que em quase nenhum contexto a escola contribuiu para a contaminação da comunidade na Covid. Pelo contrário, a escola foi um fator de proteção. Também um fator de segurança alimentar,
A gente tem que refletir. Aí eu já entro agora na economia, né? Como o professor Jones falou, podemos fechar 15 dias e não tinha Covid nunca mais. Mas não é só Covid, a gente tem um limite das populações. Pense que o fechamento, os lockdowns, primeiro, eles têm que ser de forma estratégica na medida do risco apresentado em cada região. Pernambuco não é um bloco, Pernambuco é um agregado de regiões. Segundo, tanto a capacidade da população suportar os fechamentos, enquanto comportamento, quanto também em sua subsistência. A gente pensa muito no fechamento na macroeconomia do empresário de festa, do grande empresário. Mas, na verdade, o que é afetado pelo fechamento é o vendedor de picolé na praia, é o biscateiro, é o pintor, é aquele pessoal que a economia gira no que ele tira no dia. E quando a gente faz esse fechamento, você gera outras externalidades. Você aumenta violência doméstica, você aumenta alcoolismo, você aumenta as doenças cujo determinante, você aumenta a pobreza, você aumenta as doenças cujo determinante é a pobreza, então você aumenta as diarreias, você aumenta a tuberculose, a hanseníase, a sífilis. Então tem um custo social e de saúde também nesses fechamentos mais restritos. Não é só, como diz aquela de 2013, não é só 20 centavos, não é só Covid. Nós temos todo um universo, um 360 graus a olhar, e esses fechamentos, além de tudo, a população tem um tempo a suportar. Ele gera desobediência se você mantém esse rigor extremo. Na Europa, houve quebra-quebra, vandalismo. Tem gente que vende filho com fome, vai obedecer fechamento, vai obedecer lockdown? Então, tem que se ponderar todos os fatores. Então, assim, vamos dizer, os governos, a maioria dos governos que eu conheço, dos estados, eles trabalham tentando acertar. Às vezes acertam, às vezes erram. Mas o foco não é, como se fala, pela economia, pela macroeconomia, pelo grande empresário, não. É também por essa externalidade, isso está em vários artigos, em que às vezes a restrição mais leve e seletiva, ela é mais efetiva para a gente manter, né? A gente fazer. E aí, no momento em que os indicadores de vulnerabilidade, que é de vacinação, e de risco, que é taxa de internação hospitalar, morte e casos graves, se estabelecem em cada nível regional, aí sim você faz aqueles fechamentos seletivos, como a gente fez no correio da Covid, bem, e trabalhou, né? Então, é isso. Eu não sei se esqueci de responder alguma pergunta do passaporte. Por exemplo, o professor Jones falou da Inglaterra. Exatamente. Qual foi o problema da Inglaterra? A Inglaterra está abrindo consequentemente. O primeiro-ministro de lá está balançando para não cair. Então, ele saiu de uma epidemia da Ômicron e aí ele está abrindo sem nenhuma crítica, né? A gente lembra que não é só vacina. A gente tem máscaras, usar máscaras, quando possível, ventilar, garantir qualquer uma das camadas. Se no ônibus você não consegue distanciar, bote 3 máscaras. E aí lave as mãos, use o álcool e aí tente fazer a quantidade maior possível daquelas camadas estabelecidas. A realidade muitas vezes se impõe e aí a gente tem que se proteger, e por isso que a OMS todos trabalham com essa lógica das camadas. É muito complicado, professor, alinhar a situação pandêmica à economia, né? Então, os governantes estão fazendo o que podem para poder fazer o equilíbrio entre as duas questões, né? Sem parar o mundo. Tem uma questão aqui, uma pergunta que a Luana deixou. Ela pergunta, vou fazer para o professor Jones, qual a maneira de pensar em retorno presencial seguro? Eu vou emendar essa pergunta da Luana, uma pergunta que eu tenho que é muito interessante. Nessa questão do retorno seguro, não seria importante verificar aquelas pessoas, os alunos que estão em uma situação vulnerável? Porque aquele aluno que está em situação vulnerável, ele, por exemplo, pode ter só uma máscara para usar diariamente ou mensalmente, e, consequentemente, não seria possível de que ele trouxesse para dentro da instituição o vírus, né? Como é que seria feito isso, essa questão das instituições? As instituições teriam que observar mais essas pessoas vulneráveis, né? Então, são duas perguntas em uma. Qual a maneira de pensar no retorno seguro e relacionada à questão das pessoas vulneráveis? Pois é, excelente observação. Se a gente observar o momento pandêmico de agora, como o Geo explicou, agora não adianta mais lock nada. O vírus se espalhou, está espalhado. A gente tem que criar uma política de conscientização. Esses locks eram lá do comecinho, quando a gente não tinha caso, era só um município, a gente, como mundo, falhou nisso.
Porque alguns locais fizeram, de verdade, e outros não. Então, mudou. Hoje, um retorno seguro não é possível. Fato. É um fato, infelizmente. O que a gente tem é um retorno arriscado. Como é um retorno arriscado, vamos controlar os riscos. Aí, por exemplo, o que a gente tem que dar é liberdade. Alguns cursos e alguns departamentos, alguns centros precisam do presencial. Faz parte da intrínseco dele. Outros, você vai juntar 40 estudantes para apresentar um slide. Não faz sentido. Então, essa adaptação é que a gente tem que fazer. Nosso time ajudou George por um tempão, até hoje. E a gente quase nunca se encontra, né, George, fisicamente. Por quê? Tem uma reunião, aí vai um dos meninos, aí precisa não sei o quê, vai o outro. Não precisa estar os 20 meninos do IRD lá na sala de George, enchendo ele de variante. Não precisa. Então, essa adaptação do retorno seguro é isso que a gente tem que caminhar nessa direção. Observemos que a grande problema que a gente tem hoje, eu queria até mostrar aqui, é uma matéria que saiu hoje também no The Economist, hoje não, uns 4, 5 dias atrás, que é os prédios. A gente construiu muito prédio, a gente tem aluguel de muito prédio e a gente não sabe mais como usar eles, porque antes era escritório. Essa é a observação. Quanto aos vulneráveis, a gente tem que fazer a mesma estratégia de sempre. A gente tem que proteger eles. Então, se são pessoas com imunodeficiência, protege esse, manda um computador para casa dele, paga a internet dele, faz qualquer coisa. Não, hora nenhuma, a Secretaria de Saúde negou vacina, negou auxílio aos vulneráveis. Observe que tem vulneráveis já tomando a 4ª dose, não é, George? Claro! Porque é esse pessoal que a gente tem que proteger. Aí tem um povo que é mais sadio, que a gente observa. Então, vamos... Lembre-se, é saúde pública, não é uma saúde individual. Os retornos nossos têm que ser desse mesmo tom. A gente tem que... Uma coisa que eu sempre observei em várias falas a gente pintou pouco a cidade. Aqui é um ambiente de risco, meu amigo. Ajuste sua máscara antes de entrar. A gente não fez isso nas feiras livres, não fez isso nos supermercados, não fez isso nos terminais integrados de passageiros. Se a gente fizesse isso, o risco reduzia e aí sim a gente podia ter hábitos e desenvolver eles. Que novos hábitos serão com esses números aqui, de 20 minutos? Será que a gente não é para mudar nosso itinerário para itinerários de 20 em 20 minutos, não? Será que eu preciso ficar 40 minutos dentro do ônibus? Só porque eu tenho preguiça de descer e entrar em outro? Então, são estratégias dessas que eu espero que as cidades vão se organizando. Aqui a gente já está começando a ter isso com o chamado passe por tempo e não pela passagem. Então, eu tenho 1 hora de tráfego na faixa A. E com essa hora, eu consigo, de 20 em 20 minutos, descer, troco a máscara, jogo a antiga dentro do saquinho, pego uma nova, entro. Vai dar trabalho andar nos vias públicas agora. A gente vai ter que se preparar. É caro. Entrar num ambiente seguro, 99%, que é uma máscara dessa aqui, custa 6, 7 reais. Eu tenho que pensar muito bem qual é a reunião que eu vou com ela. Então, é esse que seria, e a gente deveria aprender isso, e aí eu estou com o George, é a escola que ensina isso. Se a gente não aprender na escola como é que bota uma faixa, como é que prende no nariz certinho, como é que encaixa a máscara, eu vou aprender onde é isso? No bar, cheio de cerveja, no bucho. Não vou aprender. Não é lá que eu aprendo, não. Então, é esse cenário que deve constituir o chamado retorno. Ele não é seguro, ele é arriscado, mas a gente pode sim diminuir o risco. Cartão de vacinação. Vai me garantir que eu vou entrar numa sala com todo mundo limpo? Não vai garantir nada. Mas vai diminuir o seu risco, meu amigo. E a máscara vai garantir que eu não vou pegar Covid? Não. Mas vai diminuir o seu risco. É assim que é. A figurinha lá das fatias de queijo lá de é assim. Então, esse retorno nosso precisa ser assim. Ciente
que estamos em risco. Igual a plaquinha vermelha que eu adoro, da prefeitura, acho que é do governo do estado até, da plaquinha do tubarão na praia. Tá lá, ó, quer entrar aí? Entre. Mas tem tubarão. Perfeito. Mais uma vez, a gente verifica como é importante criar barreiras, né, medidas de proteção para não deixar o vírus proliferar na sociedade, né? E também fazer análise de risco da gente mesmo, dos ambientes que nós estamos, para poder minimizar essa transmissão. Tem outra pergunta aqui, vou fazer para o professor, para o Jorge de Met, né? Ela fala o seguinte, a Silvana Leal, ela diz o seguinte, em academias, no que eu frequento, em academias em que eu frequento, já liberaram a quantidade de pessoas, muitas usam máscara no queixo, dentro desse ambiente fechado, com ar-condicionado. O que vocês recomendam? Eu recomendo você ir lá de fora correr e passar um tempinho e depois voltar, ou tentar conscientizar o seu colega a ajeitar a máscara. É isso que eu recomendo. Porque você vai ficar com 200 quilos. Então, vou falar com a Silvana. Silvana, inclusive, é também uma amiga nossa, né? Veio todos os amigos aqui participar também, professor Wilson, Silvana. E até responder algumas perguntas que eu vi no chat aí, o professor Júnior respondeu também, mas para a gente dar mais olhares, né? Então, a Covid é um problema de saúde, mas não é um problema exclusivo da saúde. Então, a gente tem aí os planos de convivência estabelecidos, tentando delimitar, né? E estamos lá no site PE contra a Covid, tentando delimitar. A gente não vai acabar a Covid, a gente vai aprender a conviver, por isso que chamamos de planos de convivência. E agora cabe também nós desenvolvermos nossa autorresponsabilidade. A Nova Zelândia, acho que a Austrália, ela conseguiu controlar aquela primeira onda de Covid em 2020 sem uma restrição. Só com a autorresponsabilidade da sua população. Então, eles conseguiram controlar sem precisar de lockdown. Lockdown é para quem quer ser restringido, é uma população irresponsável. Os latinos são escravos dos desejos, e aí, por serem escravos dos desejos, temos aqui Brasil, Colômbia, Argentina, México, todo mundo tivemos no protagonismo, os Estados Unidos também, temos muitos latinos, todo mundo presos nos piores indicadores das Covid, né? E do grupo negacionista, que é nada mais nada menos que escravidão ao desejo e a irresponsabilidade. Então, máscara no queixo, ambiente sempre mais favorável o ventilado, né? E aí trabalhar. Agora eu quero ampliar essa questão por perguntas que colocaram aí no grupo, né? No chat, né? Então, seja alunos ou professores ou funcionários com comorbidades, a gente tem observado, inclusive observado nessa explosão da Ômicron agora, que a gente tinha 500, 400 pessoas nas filas de testagem, porque a Ômicron é isso mesmo, é uma tsunami, né? E realmente o padrão é diferente hoje. Então, hoje nós temos uma proporção de 10 vezes menos gravidade, e nessas filas eu via pessoas de 80 anos, de 90 anos, pessoas hipertensas, que elas diziam, sua prioridade, você tem o quê? Eu tenho tal e tal comorbidade. Então, hoje nós temos que a vacinação completa associada a outras camadas, elas reduzem muito o nível de risco dessas pessoas, seja jovem, seja idoso, seja adulto, e que a ponto de permitir a volta delas ao convívio, inclusive ao universitário e escolar, principalmente o universitário, que é uma zona de muito mais segurança. Essas pessoas, elas não estão numa bolha, elas têm parentes, elas têm trabalhadores em casa, ou elas trabalham em outras casas, elas têm sobrinhos, primos, irmãos. Então, elas estão contidas na Ilha Salomão e na Ilha Togo, até lá, que é isolada, está acontecendo Ômicron. Então, o que protege todos nós, inclusive com comorbidade, é a vacinação completa. A gente tem observado que as internações e óbitos de Covid hoje não são óbitos por Covid, mas óbitos com Covid. São pacientes quase sem sintomas de Covid e cuja gravidade está na doença de base. Então, isso dá, no âmbito coletivo, a segurança de voltarmos às atividades no contexto. E quando aquele contexto se tornar desfavorável, as medidas serão aplicadas na medida do risco. Quando a gente for essa medida do risco, a gente gera desequilíbrios no controle da Covid e aí todo aquele debate, né? Então, sublinhar aí a questão da autorresponsabilidade. Entender também que não se resolve tudo. Se a gente tirar o ônibus,
qual é a medida para o ônibus? Se vai tirar o ônibus de circulação, a população vai querer ir e vir. Ela precisa se manter. Então, ela vai de van ou de veículo informal. Eu proponho a próxima reunião, talvez daqui a 15 dias, que a gente fale só de escolas e transporte urbano. Eu compartilho com vocês vários artigos de vários países, inclusive países da América Latina, que têm nossas mesmas condições, eles mostram. Então, o que nós temos nos ônibus é que usar as camadas. A gente perde no ônibus a questão do distanciamento, e principalmente em alguns horários de pico. Mas a gente pode trabalhar como autorresponsabilidade e autoproteção, entendendo que, sim, tem uma responsabilidade pública, sim, tem uma responsabilidade da empresa do ônibus, mas puxando para a gente também que dá para se trabalhar com essas camadas nos ônibus. Ninguém vai deixar de vir. Quem puder usar automodal com a bicicleta, é excelente. O professor Jones é atleta, corredor, então ele usa automodal. Mas quem não pode, e aí trabalha na população mais vulnerável, é que não consegue mudar esse modal, principalmente que moram longe, e aí você insiste em usar máscara. Se não pode ser a máscara mais cara, que realmente tem uma viabilidade econômica, usamos 3, 4, 5 máscaras de forma a reduzir danos. Mas é necessário entender que tem coisas que não têm solução, elas são. E aí, para isso, tem as camadas que a Covid se colocou. Perfeito. E complementando isso de George, lembremos dos avisos de açúcar, de cigarro, que demoraram 2 décadas para que a gente aceite natural. Então vai demorar, tudo sugere, 2 décadas para a gente aceitar usar uma máscara, aceitar 2, 3, aceitar que o dia que a Secretaria de Vigilância, que é onde George trabalha lá na Secretaria de Saúde, diga assim, hoje é risco vermelho, pessoal. Aí todo mundo sai de casa com 2, 3 máscaras. A gente vai demorar 2 décadas. Tá escrito. Igual demorou com cigarro, com açúcar, com gordura. Então a gente precisa aprender isso rápido e não fazer como a Dinamarca, que abriu tudo. E hoje eu tenho ocupação de leite pior da história, Jorge. Todos os países contando uma boa história hoje, porque tem vacina, tem campanha, tem etc. A Dinamarca cheia de vacina e olha para aqui. E vai ser Inglaterra, né? A Inglaterra vai ser o mesmo caminho agora. Tu não acredita, George, que daqui a pouco ainda vê esse gráfico na mesma coisa no Reino Unido? A mesma. A gente tem bola de cristal? Não. Mas é que tá aqui, ó. Daí eu proponho um capítulo 2, já trabalhando, focando só debate escolas e outros elementos para a gente mostrar essa medida. Então, não é só abrir e não abrir, é o que a gente faz com essa liberdade, com essa abertura, essa autorresponsabilidade nossa, né? É claro, por exemplo, tem pacientes que têm doença, toma uso crônico de corticoide, tem doenças, faz tratamento com quimioterapia. Aí esses sim são a exceção, que aí a vacina não funciona nele, mas nos pacientes que têm comorbidades, a gente viu um impacto muito grande na redução da mortalidade e óbito. Eles adoecem. A transmissão acontece, mas quase nula, baixíssima a gravidade se você cumpre o protocolo e faz esse reforço. Então, a gente pode... Perfeito, George. E a gente poderia aproveitar os ambientes escolares, universitários, para fazer o que a gente não consegue nas cidades, porque tem outras dimensões. Na universidade, a gente podia pintar as plaquinhas de vermelho no restaurante universitário. Aqui é muito risco. Redobre sua atenção. Aqui nesse ponto de ônibus, que fica todo mundo junto. Redobre a atenção, placa vermelha. Aqui na UFPE, né, que eu estou aqui do lado. No Laguinho. Aqui é beleza, risco verde. Pode até tirar sua máscara. Então, a gente tem que aprender isso. Aí o ambiente de aula, ar-condicionado, fechado, risco altíssimo, use a melhor máscara que você pode, use 3, 4. Você precisa estar ali, de fato. Negocie com o seu professor. É essa que eu acho que deveria ir nesse caminho, até que com 2, 3 décadas a gente aceite, igual a gente aceita hoje na carteirinha do cigarro, um pulmão deteriorado, e a gente lê aquilo e eita. Eu acho que é isso. Jorge, a professora a Silvana Leal, ela pergunta aqui, existe um tempo de proteção para após infectarmos? Falaram de 2 a 3 meses. Então, a última pergunta dela não é combinada, ela trabalha do meu lado, mas não é combinada, não. É o seguinte, veja só, o cenário que nós vemos hoje, a Covid, por isso que a gente trabalha com convivência e não com restrição,
é que hoje nós temos, dos casos conhecidos, 98% dos casos assintomáticos ou oligossintomáticos. Mas esse iceberg da saúde, professor Jonas, que o nome dele já fala, professor, ele sabe que o iceberg da saúde tem uma parte submersa do iceberg que você não vê. Então, essa parte é que o volume de assintomáticos é muito maior. Então, teoricamente, a gente tem que pensar... Existem indicadores que a gente consegue acompanhar, por exemplo, a positividade dos testados, a taxa de reprodução semana a semana, se está aumentando ou diminuindo. Então, tem indicadores de risco e de vulnerabilidade que é a vacina. Mas, na verdade, para a proteção individual, a gente, e conforme o professor falou, né, vai demorar muito tempo, na verdade, é mais provável que ele conviva para sempre com a Ômicron, com a Delta, com os filhos delas, né, a B2. Igual a gente faz com as outras doenças, tudo, né, George? Observe que a gente tem Exatamente. tudo. Pneumonia, tuberculose. Em 1918, a gripe, que hoje é comum, matou 2/3 da população. Limoeiro e Carpina foram dizimados pela gripe dita espanhola na época, né? Mas voltando ao foco, então, como é que eu respondo, Silvana? A gente não sabe quem está doente. A maioria das pessoas esteve doente e você nem percebeu. Então, por isso é importante nas outras camadas manter a máscara. Porque a gente tem que pensar, na verdade, que todo mundo está com Covid hoje. Que o meu porteiro está com Covid, o vizinho do elevador está com Covid, aquele rapaz, aquele professor Jones, que corre 30 quilômetros de manhã, está com Covid. Covid, eu não vou correr soprando no ouvido dele, não posso. O povo está saindo para correr, George, um junto do outro. Eu fiquei, o que é isso, meu amigo? E aí, nós hoje temos uma falsa sensação de segurança. Porque a maioria de nós já teve Covid, está hipervacinado, e até não, porque agora passou despercebido, mas enquanto os indicadores de Covid não estiverem em níveis seguros, a gente tem que manter as camadas. Não adianta a gente clamar por restrições. Não adianta ter que clamar para ficar fora da universidade, para ficar fora das escolas. A gente tem que conviver com ela nos ambientes que nós estamos, mantendo as distâncias, pacientes mais vulneráveis fazer feito o professor João está fazendo aí, né? Mantendo atualizadas as vacinas, convencendo nossos colegas que por medo ou por cultura se convenceram que o fator de proteção, na verdade, gera risco, quando na verdade ele gera proteção, né? Tem um elemento importante aí, mas não vem ao caso. Então, se a gente não fizer isso, e se a gente não trabalhar assim, a gente vai estar complicando. Lembrando que não parou o mundo por causa da Covid. Então, a gente está ainda as tuberculose acontecendo, as arboviroses acontecendo. Daqui a pouco, se a gente tirar as máscaras totalmente, nós temos escondido em algum lugar aí os casos de sarampo, né? A gente viu 700 casos de sarampo na África, já voltou a pólio lá em Malawi. Então, o mundo não para. E com eles, então, a própria máscara a gente protegeu, né? E protege a gente de gripe, de coqueluche, de sarampo, que está na fila aí, pegando assim, querendo afetar os países também, né? À medida que voltaram os viajantes também. Mas não é para parar o mundo, é para a gente se autorresponsabilizar. É muito mais fácil a gente se autorresponsabilizar do que a gente parar o mundo. Não adianta. A gente viu que não funciona e termina ninguém obedecendo. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Só para fechar, eu não estou assim, eu ainda tenho 0,1% de pegar Covid. Doença. A máscara não é 100% eficiente, né, professor? Não, mesmo melhor, mesmo face shield. Por isso que o pessoal de saúde fica doente. Mesmo com 3 doses de vacina, feito eu estou hoje. Verdade. Uma pergunta aqui de Márcio Oliveira. Ele pergunta o seguinte para o professor Jones. Por que as universidades e instituições federais públicas insistem em não retornarem às aulas? Será que o vírus só circula nessas instituições? Excelente observação. Não é essa a questão. A questão é o movimento massivo. Veja, vamos pegar aqui a comunidade da UFRPE. A gente está falando aí o quê? 20, 30 mil estudantes, mais os agregados, professores. A gente está falando aí com transporte, etc. Uma massa de 40 mil pessoas. Se tudo voltar 100%, 40 mil pessoas simultaneamente e não sabem nem usar uma máscara direito. Por isso que essas voltas... Um restaurante universitário cheio de pessoas almoçando, comendo, com a boca aberta, falando. A gente tem que... Por isso que não pode ser... Não é assim.
A gente tem que ir exercitando. E se a gente não aprender a se exercitar, as próximas, porque vem mais coisa aí. Não pensa que vai acabar com o Covid. Vai vir mais coisas. E a gente vai ter que estar... Se aprendeu a conviver com isso. No começo, a gente vai fazer lock de novo. É um fato. Mas depois que ela espalha, não adianta mais. Não tem aprendizado. E a universidade, por que a gente não... agora... Porque as universidades, teoricamente, a grande maioria, podia aprender. O conhecimento não é mais físico. Agora a gente tem que exercitar isso. O que não é físico hoje? O experimento, solta uma bola para medir, isso não é mais. Isso realmente não dá para fazer de casa. Cortar um corpo, um animal, fazer uma cirurgia. Não dá. Mas tem muito do conhecimento que dá sim a leitura. Então a gente precisa se adaptar a esse novo mundo para reduzir o risco e deixar quem precisa exposto. É assim que é para ser. Perfeito. Eu, por exemplo, não tomei vacina quando todos os professores tomaram. Como um protesto pessoal. Sabe por quê? Porque não era essencial naquele momento. O time de Geórgia era essencial. O frentista do posto de gasolina é essencial. A caixa de supermercado era essencial. Antes dos professores eram para ser vacinados. Antes. Olha a minha crítica aqui. E olha lá, concorda? Esse povo, menino. Aí depois, por que o professor? Aí o professor de escola pequeno, sim, esse cara é primordial. Da faixa etária de 5 a 10 anos, é primordial esse professor. Agora o professor universitário, não, a gente é muito sabido. O nosso estudante tem 20 anos. Ele consegue ler um livro. Agora, como é que eu digo para uma criança, ensino ele a escovar um dente? Remoto? Num vídeo? Então, essa estratégia a gente vai ter que aprender e eu espero que a gente tenha aprendido para as próximas. Veja, eu acho que ele ressaltou lá, ó, a farmácia, o caixa, o frentista, o menino da limpeza urbana, o varreção. Esse povo era para ser vacinado de primeira. Sem eles, a cidade fica lixeira. E professor Júnior, e é assim, é porque, infelizmente, todos nós queremos ou 8 ou 80. O proíbe tudo, libera tudo, né? Mas está bem claro, está público os protocolos. A própria Secretaria de Educação nossa aqui, está no site lá deles, a protocolo, tem o site PEA contra a Covid, que tem os protocolos dos setores, com todas as medidas... A própria Organização Mundial da Saúde, George, está lá explícito. O CDC tem o protocolo de escolas, o SDC também, a OMS tem protocolo de escolas. Unicef tem. E todos eles ensinam a gente a manejar esse retorno seguros. Alternando, trabalhando a detecção de casos oportuna quando eles acontecem, mantendo testando. Repetindo a frase de Geórgia. Desculpa, Geórgia. Repetindo a frase de Geórgia. Teste. Vamos pegar uma... A gente não consegue ter teste para todo mundo, mas duvido que se a Universidade Rural chegar lá na Secretaria de Saúde e fazer, Geórgia, eu preciso de 40 testes, porque eu vou monitorar essa turma durante 3 semanas. Não nega, não. Não negam. Vamos experimentar, medir. Aparecer um caso, isola, bloqueia a sala, retrata, mas não precisa parar tudo. E até agora que passou vamos dizer, a fase aguda da Ômicron, a disponibilidade de testes está mais acessível. A testagem de contatos, a rastreamento em massa, em eventos de massa. Como tem que falar, por que vocês testam em jogo de futebol? Por que vocês testam em eventos em massa? Porque eventos em massa tem a população em estado bruto, não só a população que se sente doente. E aí você consegue ver a prevalência, pelo menos aproximada, do Covid nesses lugares. Por isso que grande parte do segundo semestre do ano passado se buscou o Covid. E a gente vai ter certeza que ele saiu quando se buscar o Covid na população em geral, e a gente para deixar de achar, ele virar 5%, 2%, 1% e até ele sumir. E eu torço para que um dia a gente tenha máscaras, como a gente tem papel higiênico dos banheiros. Perfeito. Como a gente tem agora absorvente em alguns locais para as meninas. Para a gente ter máscara. A gente teve camisinha. Veja que no Carnaval tem distribuição de preservativos. A Secretaria de Geórgia faz isso. Né, Geórgia? Dezenas de milhares deles. Então, em algum momento na frente, a gente vai ter isso. Máscaras à vontade. Pega aqui sua máscara e entra aqui na reunião.
pega aqui sua máscara e entre no ônibus. Mas demora, lembre-se, década. A desombava dos japoneses e dos chineses no primeiro SARS-CoV, né? Agora a gente já entende que eles estavam certos desde o começo. Se lembra, Jorge? Perfeito. A amarração foi muito interessante, né? A camisinha com o vírus da AIDS, a máscara com o vírus do Covid. Perfeita amarração. Interessante. A discussão está bem interessante, muito boa mesmo, né? Eu vou fazer uma última pergunta aqui para o Jorge de Met, né? Que é justamente sobre a questão se é possível diferenciar através de sintomas a Covid da influenza, né? Existe alguma maneira de diferenciar? Então, ao pé da letra, não, né? Hoje a Ômicron ela tem um quadro mais leve, focado. Na verdade, tão mais leve que o padrão dela não tem sintoma, né? Mas quem tem sintoma tem um quadro de coriza, de um coceira na garganta. Principalmente os vacinados, a ressalta que os não vacinados ainda mantêm risco, né? Principalmente a gente fez uma avaliação que mesmo o vacinado de completo se mantém sob risco, é interessante então manter a vacinação atualizada, o reforço também, assim você está seguro. Do caso grave e do óbito, né? A infecção, à medida que as variantes surgem, ela tende a quebrar um pouco essa segurança da infecção, mas o caso grave e óbito, ele impacta bem as vacinas hoje presentes na Ômicron. Então, o padrão é isso. E a gripe, ela mantém. O que aconteceu com essa última gripe? Essa H3N2, ela é a DAV. A cepa DAV, ela entrou num momento em que ela não tinha sido colocada na vacina de 2021. O ciclo de atualização de vacinas, ele é anual. O OMS está até negociando ele ser semestral, né? E aí, a vacina que inclui essa gripe, ela vai entrar agora, provavelmente em março. Então, até lá, estávamos mais vulneráveis à gripe. Tanto que a gente viu que o aumento de CIRAG nos meses que eu mostrei, caso grave e óbito, aconteceu nos meses da gripe, que foi dezembro, principalmente. Quando entrou a Ômicron, ela já diminuiu a gravidade. Então, tivemos essa, entre aspas, fragilidade, não porque não tinha vacina contra a gripe DAV, mas porque o ciclo de atualização da vacina ele tem um prazo e ele vai acontecer agora. Então, e aí ela vem com o caso. Então, respondendo a sua pergunta, hoje a gripe foi mais grave, com sintomas de CIRAG, de síndrome respiratória aguda grave, também por essa característica. Então, ela veio antes do tempo, ela veio em dezembro e veio muito mais grave. Só para vocês não saberem, na pandemia de 2009, o OC sozinho atendeu a todos os casos de UTI de Pernambuco da gripe. E agora, tivemos um impacto da gripe quase igual, não dos piores, mas dos momentos mais difíceis da Covid em 2020. Então, ela realmente teve uma diferença de gravidade por essa não inclusão, ela ter acontecido antes da tempo de incluí-la na vacina. Certo? E aí a gente espera que ela aconteça em outros momentos e que ela entre nas vacinas, e por isso a OMS está negociando de trabalhar com isso semestralmente agora. Perfeito. Tem mais uma única pergunta aqui, porque o debate está muito bom, né? E a Marina Mendes, ela perguntou ao George, né? Como responsável pelo Núcleo de Vigilância e Resposta às Emergências em Saúde Pública, SESPE, que estratégias podem ser adotadas para melhorar a adesão da população à vacinação? Ela quer saber como trazer a população, como sensibilizar a população para se vacinar. Só para perturbar, a gente podia botar uma multa, né, Jorge? Mas a gente não tem esse poder, aí vai na conscientização mesmo. Então, aí a gente entra num debate mais amplo. Tem trabalhos que investigam a questão de conhecimentos, como esse conhecimento vira atitude e prática, né? E aí entra nessa sacola a questão da camisinha, porque profissionais de saúde fumam e não usam camisinha, né? Então tem uma questão de valores pessoais, tem uma questão aí de cultura, tem uma questão aí de baixa sensação de risco, que tem dificuldade de trabalhar na população e ela é complicada por um viés político. O ideal é que a maioria dos patrões, a maioria dos serviços, no seu poder, na sua jurisprudência, conseguisse obrigar as pessoas a ter a vacina, né? A exceção se faz às crianças, porque elas não podem pagar, as crianças na escola, né? Elas não podem pagar pela desobediência dos pais, né? Então você aumenta a vulnerabilidade, certo? Mas tirando a exceção das crianças,
E aí tem todo um debate grande de funcionários públicos, de serviços, de acesso. E a gente tenta, então, trabalhar isso, acesso a festividades, onde dói mais. Infelizmente, se não vai pelo amor, né, pela consciência, temos esses 25%, né, que caminha lentamente a cobertura, e aí não é por falta de vacina, tem campanha, tem tudo. Então, infelizmente, trabalhar essa obrigação no maior flanco possível. Né? A gente passou 30 anos na ditadura, não, seria muito interessante que não houvesse uma restrição por motivo de sanitário, né? Até para que depois, no futuro, não se use motivo sanitário para fazer restrições, mas, infelizmente, a autorresponsabilidade e a consciência, e ainda o viés, a comunicação termina sendo atrapalhada. Em vários países essa comunicação acontece. Alguns governos, inclusive, atrapalham a própria comunicação de risco, né? Em vez de colaborar, não vou entrar no mérito, mas muitos governos atrapalham a comunicação de risco, confundem a população, deixam a população insegura, principalmente a população de menor nível educacional ou de menor poder aquisitivo, até com vieses religiosos, e aí você deixa todo mundo desnorteado, e aí sem saber o que é acompanhado, então nós temos esses vieses, né? Então, é complicado, então cabe a cada um fazer a nossa parte do latifúndio e tijolinho, né, trabalhar para superar esse desafio, né? Perfeito. E estar mais maduros e aprender as lições desse para os próximos, como o professor Júnior falou. A gente passou um século quase sem pandemia. Teve 2009, mas que não conta, né? De 2018 a 2022. Teve algumas menores, né? Em 67. Teve o surto do H5N1 em 97, mas nenhum foi de grande magnitude. Mas isso foi um padrão de exceção. Antes de 1918, era frequente, a cada geração tinha 2 pandemias. Então, nada impede de viver mais uma ou 2. Então, precisamos evoluir ou enfrentar as consequências. Perfeito. Vamos às considerações finais. Muito interessante a live, né? Bem esclarecedora, né? E agora eu vou passar a palavra para o professor Jones para a gente ir para as considerações finais. Professor Jones, por favor. O que eu gostaria de deixar aqui é um alerta para todos. É um artigo da Nature, agora de 10 de fevereiro. Os casos leves, a gente ainda não sabe direito o que vai acontecer. Por isso, muito cuidado. Por isso, vacine com todas as vacinas que for lhe dar. Se me derem 100 vacinas, eu vou estar lá, viu, Jorge? Com o meu cartãozinho, 100ª dose. Eu vou estar lá tomando a minha 100ª dose. Porque, lembremos, é para o próximo, é para a sua comunidade. A gente decidiu viver em comunidade. Então, a gente tem que seguir regras de comunidade. É simples. E fico com o último, que é o card da Organização Mundial da Saúde. Sempre pondere os 3 fatores que ajudam você a ter uma escolha segura. Sempre dê preferência por locais abertos. Sempre dê preferência por locais com mais distanciamento, menos gente. E sempre dê preferência por pouco tempo nos locais. Fazendo isso, você sempre vai estar seguro, quaisquer que sejam as doenças. Perfeito. Esse que eu queria o recado. Passo a palavra agora para o George de Met. Eu encerro falando uma frase que eu falei para uma pessoa que era contra as vacinas, né? E que ela se dizia pesquisadora, que eu falei assim, informação errada também mata. Quando você replica a informação errada e convence a população vulnerável e suscetível a acreditar na informação errada a não se vacinar, você também é responsável por aquela morte. Né? Então, eu termino dizendo isso. Então, uma grande arma hoje que nós temos para reverter a Covid é a comunicação. Então, vacina, máscara, e hoje todos nós temos militantes da comunicação de proteção. Fazer as pessoas terem a autoproteção. Vai fazer toda a economia voltar, vai fazer todo mundo voltar para as faculdades, todo mundo vivo. E informação errada também mata. Então, é isso aí que a gente quer
sublinhar e deixar como última mensagem, agradecendo aqui ao convite e a participação e estando à disposição para próximas discussões. Excelentes colocações. Então, gente, estamos encerrando essa live muito interessante, muito produtiva, certo? Agradecendo ao Jorge Met, médico veterinário sanitarista e epidemiologista, mestre em saúde coletiva, responsável pelo núcleo de vigilância e respostas às emergências em saúde pública. E ao professor Jones Albuquerque, doutor em ciências da computação, atuando em resposta à emergência em eventos extremos e modelagem matemática computacional aplicada à saúde. Mais uma vez, nosso muito obrigado pelas explanações, muito esclarecedoras. Boa noite a todos. A gente que agradece. Tchau. A gente que agradece.